Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Hamim. A revelação do livro é da parte de Allah, o Poderoso, o Prudente. Não criamos os céus e a terra e tudo que há entre ambos senão por um objetivo verdadeiro e um termo prefixado. Mas os descrentes se afastam daquilo que são advertidos. Diz, ó Muhammad: acaso não reparais no que invocais em vez de Allah? Mostrai-me o que criaram da terra. Ou têm alguma parceria nos céus? Trazei-me um livro revelado antes deste, ou algum vestígio do conhecimento com o que possais fundamentar se falais a verdade. E quem é mais desviado do que aquele que, em vez de Allah, invoca a quem não o atenderá até o dia da ressurreição e que nem tem conhecimento de suas invocações? E quando as pessoas forem reunidas a quando da ressurreição, os deuses falsos serão seus inimigos e negarão sua adoração. E quando lhes são recitados os nossos versículos como evidências, os descrentes dizem da verdade. Al-Quran, quando lhes chega: isto é magia evidente. Ou dizem: Muhammad inventou-o. Responde: se o tivesse inventado, então nada poderias fazer por mim contra a ira de Allah. Ele bem conhece o que dizeis acerca disso. Al-Quran. Ele é suficiente como testemunha entre mim e vós, e ele é o perdoador, o misericordioso. Diz: não sou o primeiro dentre os mensageiros e nem sei o que será feito de mim ou de vós. Não sigo senão o que me é revelado e eu não sou senão um claro admoestador. Diz: informai-me se este Al-Quran é da parte de Allah e não acreditais nele, enquanto uma testemunha dentre os filhos de Israel dá testemunho acerca de sua semelhança com os livros anteriores e sua autenticidade, e crê, porque estáis sendo injustos, e vós comportais arrogantemente. Certamente, Allah não guia o povo injusto. E os descrentes dizem aos crentes: se fosse bom essa mensagem, então os pobres e fracos não nos teriam antecipado a isso. E como não seguiam através dele, dizem: isto é uma mentira antiga. E antes dele havia o livro de Musa como guia e misericórdia, e este Al-Quran é um livro em língua árabe que confirma as escrituras anteriores para advertir os injustos e dar boas novas aos benfeitores. Certamente, aqueles que dizem Nosso Senhor é Allah, depois se mantenham firmes na crença, não haverá medo para eles e nem se entristecerão. Esses serão os habitantes do paraíso, em que permanecerão eternamente, uma retribuição pelo que praticavam. E ordenamos ao homem a bondade com seus pais. Sua mãe carrega-o com dor e dá-o à luz com dor, e sua gestação e seu desmame é um período total de 30 meses. Então ele cresce até que, quando alcança sua maturidade e alcança os 40 anos, diz: Senhor meu, faz com que eu agradeça o teu favor que favoreceste a mim e a meus pais, e que pratique boas ações que te agradem, e torne virtuosa para mim a minha descendência. Certamente eu volto-me arrependido a ti, e certamente eu sou um dos muçulmanos submissos a ti. Esses são aqueles de quem aceitaremos o melhor que tiverem praticado e perdoaremos suas más ações. Estarão entre os habitantes do paraíso, a promessa da verdade que eram prometidos. Mas há aquele que diz a seus pais crentes: para vós, acaso me prometeis que serei tirado da terra, ressuscitado, enquanto já passaram gerações antes de mim, que nunca foram ressuscitados? E ambos os pais imploram ajuda de Allah, dizendo ao filho: ai de ti, crê, certamente a promessa de Allah é verdadeira. Mas responde: isto não são senão contos dos primitivos. Esses são aqueles contra quem é justificada a palavra do castigo, entre as comunidades de djinns e humanos que já passaram antes deles. Certamente todos eles serão perdedores. E para cada um haverá graus, categorias distintas, conforme o que tiverem praticado, para que Allah os recompense inteiramente pelas suas ações, e eles não serão injustiçados. E no dia em que os descrentes forem apresentados ao fogo, será dito: aproveitastes vossas boas coisas na vossa vida mundana e desfrutastes disso conforme desejastes. Nesse dia sereis então retribuídos com o castigo da humilhação, porque eres arrogantes sem razão na terra e porque eres pecadores. E
menciona o irmão da tribo de Ad quando advertiu seu povo em Ahqaf, embora já tivessem passado admoestadores antes dele e depois dele, dizendo: não adoreis senão a Allah. Certamente eu temo sobre vós o castigo de um grande dia. Disseram: acaso vieste a nós para nos desviar de nossas divindades? Traz-nos então aquilo com que nos ameaças, se és dentre os verazes. Respondeu: o conhecimento desse assunto está apenas com Allah, e da minha parte apenas vos transmito aquilo com que fui enviado, mas vejo que sois um povo ignorante. Então, quando ouviram o castigo, como uma nuvem densa se aproximando de suas vales, disseram: esta nuvem densa traz-nos chuva. Hud disse: não, isto é o que pedistes que fosse apressado, um vento em que há doloroso castigo, que destruirá todas as coisas por ordem de seu Senhor. Então, ao amanhecer, não se via senão as ruínas de suas casas. Assim retribuímos ao povo criminoso. E, de facto, havíamos estabelecido a eles de tal forma em que não estabelecemos a vós, habitantes de Meca, e também para eles havíamos feito ouvidos, vistas e corações. Mas de nada lhes beneficiou seus ouvidos, suas vistas, ou seus corações, ao negarem persistentemente os sinais de Allah, e cercou-lhes aquilo de que escarneciam, o castigo. E já destruímos outras cidades também prósperas que havia ao vosso redor, e mostramos repetidamente os sinais para que eles pudessem retornar à verdade. Por que então aqueles a quem tomavam além de Allah como divindades para se aproximarem dele não os socorreram, mas desapareceram deles completamente? E isso era sua mentira e falsidade que inventavam. E recorda-te quando te remetemos um pequeno grupo de djinns para escutarem o Alcorão. Quando então compareceram para tal, disseram entre si: calai-vos e escutai. E quando a recitação terminou, aceitaram o Islã e voltaram ao seu povo como admoestadores. Disseram: ó nosso povo, certamente nós ouvimos um livro que foi revelado depois de Musa, confirmando os livros que o antecederam, que guia à verdade e a um caminho reto. Ó nosso povo, atendei ao convocador, mensageiro da parte de Allah, e acreditai nele. Allah vos perdoará alguns de vossos pecados e vos protegerá do castigo doloroso. E quem não atender ao convocador, mensageiro da parte de Allah, não poderá escapar de Allah nem mesmo na terra, e não terá protetor algum além dele. Esses estarão em evidente desvio. Acaso não veem que Allah, quem criou os céus e a terra e não se cansou com sua criação, também tem poder para dar vida aos mortos? Sim, certamente Ele é poderoso sobre todas as coisas. E no dia que os descrentes forem apresentados ao fogo, serão perguntados: acaso não é isto a verdade? Responderão: sim, por nosso Senhor. Ele dirá: provai então o castigo, porque fostes descrentes. Portanto, ó Muhammad, sê paciente como foram pacientes os mensageiros dotados de determinação, e não te precipites pedindo castigo para eles. No dia que virem o castigo que foram prometidos, ser-lhes-á como se não tivessem permanecido na terra senão uma hora de um dia. Esta é uma transmissão clara da mensagem, e não será destruído senão o povo pecador.